Boa noite a todos. Vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho de Filipe, que nos traz inúmeras oportunidades de expandirmos a nossa consciência, porque é um constante convite para olharmos as coisas, a vida da gente e dos outros, de uma forma mais ampla, mais acolhedora, porque cada ser humano tem suas necessidades especiais e, se nós queremos ser verdadeiros instrutores, auxiliares da humanidade, nós temos que aprender a fazer o bem a cada um de sua maneira específica, daquilo que ele mais precisa. Então, vamos agora ver o nosso texto. Continuando, então, nós paramos no versículo 117 e vamos agora para o 118. A graça nos é comunicada de 4 maneiras: pelo trabalho na terra, o gosto pelo céu e pelo que está além do céu, e o amor pela verdade. Bendito é aquele que não causa nenhuma tristeza a ninguém. Esse é Jesus Cristo. Ele vem a todos os lugares sem sobrecarregar a ninguém. Portanto, bem-aventurado é aquele que age dessa forma, porque é um homem perfeito. O Logos está com ele. Aqui nós precisamos estar atento para algumas definições. Por exemplo, a graça nos é comunicada de 4 maneiras: pelo trabalho na terra, pelo trabalho em nosso mundo. Aqueles que se dedicam inteiramente ao seu dever. Minhas irmãs, meus irmãos, eu chamo a atenção para essa palavra, dever. Aqueles que estudaram as cartas dos Mahatmas talvez se lembrem como o mestre Kutumi chama a atenção para o cumprimento do dever e diz que os mestres de compaixão e sabedoria, a grande fraternidade branca, só conseguiu se manter ao longo dos séculos e dos milênios, porque o que guia todos eles é o cumprimento do dever. Então, cada um age de acordo com o seu dever. Cada um tem uma determinada função a cumprir. A gente pensa mais, que esquisito, cada um tem uma função, mas, afinal, todos são portadores da luz, sim. Mas vejamos, é dito que o ser humano, o homem, no seu sentido de ser humano, é uma miniatura do universo. O que ocorre no grande espaço, no universo, ocorre também no ser humano. E aí você pode entender a importância do dever. O coração tem o dever, a função de bombear e trazer de volta o sangue
reciclar o sangue no pulmão e depois bombeá-lo para as extremidades, trazê-lo de volta para o coração, levá-lo para o pulmão. E o pulmão tem outro dever, o rins, outro, a bexiga, outro, o intestino, outro, as mãos, os braços, a cada órgão do corpo humano tem uma função, portanto, tem um dever a cumprir. Não adianta dizer, puxa vida, mas esse negócio de ser coração, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, não tenho tempo para descansar. Tem aquele segundinho entre uma batida do coração e outra, isso aí é um momentozinho de descanso. Enfim, cada órgão tem o seu dever a cumprir. Cada ser humano é como uma célula, um mini órgão dentro do grande organismo humanidade. Por isso que é importante que a gente saiba o trabalho na Terra, cada um com a sua função, com o seu dever. O gosto pelo céu, ok? O que é o gosto pelo céu? É o anseio pela vivência da unidade com o todo e com todos os seres. Mas aí, o que está além do céu, a gente não sabe. O que é que está além do céu? O que é que está além daquele estado de unidade? Certamente existe um Dharma para aquilo que vai ser projetado para além do nosso mundo, além das limitações do nosso possível conhecimento nesse estágio evolutivo. E o amor pela verdade. O amor pela verdade, o anseio por conhecer, o verdadeiro conhecimento, a gnose, como era chamada pelos discípulos avançados de Jesus. Então, esse amor, esse anseio por conhecer a verdade, também é uma das formas pelas quais a graça nos é comunicada. Então, a graça é algo inexplicável, que a gente não consegue definir, entender, mas é algo concedido por uma inteligência, por uma consciência que vai muito além da consciência que nós temos agora, e é como um auxílio, é uma graça que nos é concedida, que nos ajuda no nosso Dharma de constante expansão de consciência. Então, existem maneiras de nos sintonizarmos com o divino para que ele nos conceda a graça. E essa graça é algo indefinível, mas é como que uma ajuda para o nosso progresso como unidades dentro desse grande todo. Então, o nosso instrutor continua aqui no texto como foi grafado, como foi mantido por Filipe. Bendito é aquele que não causa nenhuma tristeza a ninguém. Será que nós temos essa bênção de não causarmos nenhuma tristeza a ninguém? Bendito é aquele, esse é Jesus Cristo. Então, limitou o universo daqueles que não causam nenhuma tristeza a ninguém. Ele vem
todos os lugares sem sobrecarregar a ninguém. Então, ele está em toda parte. E ele está em todas partes sem sobrecarregar a ninguém. Provavelmente, isso implica que ele vem não necessariamente com o seu corpo físico, porque o corpo físico exige certas características. Então, isso talvez demande que o Cristo venha a nós por diferentes instrumentos que não sejam necessariamente Jesus ou Cristo, que não sobrecarregam ninguém. Portanto, bem-aventurado é aquele que age dessa forma, porque é um homem perfeito, um ser humano perfeito. O Logos está com ele. O Logos, a gente precisa ter em mente de que, de acordo com as definições esotéricas, o Logos é o centro, a fundação do nosso universo, do nosso sistema solar, que foi estabelecido dentro de certos limites, que é chamado anel não passará. Então, dentro desses limites do nosso universo, nosso sistema solar, o Logos, que também é a palavra grega para palavra. Então, a palavra, o verbo, no princípio era o verbo, era o Logos, a palavra, que estabeleceu aquela vibração. Eu imagino que o termo Logos, ou palavra, ou o verbo, foi escolhido em função de nos trazer a imagem de a fonte de um som primordial que estabeleceu todo o nosso universo. Então, o Logos é a fonte última. Aquilo que nós chamamos de Deus, mas que provavelmente o nosso instrutor preferiu não usar um termo que tem inúmeras conotações para inúmeros grupos e escolheu um outro termo que talvez não tenham essas conotações, que é a palavra, o Logos, o verbo, que inicia o som que vem a construir o nosso universo. Vocês gostariam de fazer alguma observação a respeito desse primeiro aforismo? Continuamos, então? Pois a palavra nos diz que esse tipo de homem é difícil de encontrar. Como seremos capazes de realizar uma coisa tão nobre? Como essa pessoa dará consolo a todos? Esse ser humano que não causa tristeza a ninguém, mas a todos ajuda, é muito difícil de encontrar. E esses são os pouquíssimos, em termos relativos, mestres de compaixão e sabedoria. Como seremos capazes de realizar uma coisa tão nobre, expandindo a nossa consciência degrau após degrau, até alcançarmos o nível dos mestres de sabedoria? E todos nós chegaremos lá. Nós todos seremos mestres de sabedoria, seremos iluminados, estaremos no topo da montanha,
alcançando a realização última que todos os seres humanos foram chamados a realizar. Como seremos capazes de realizar uma coisa tão nobre? Seguindo o caminho espiritual, com suas diferentes vertentes. Existem diferentes maneiras de chegar ao topo da montanha. Então, seja pelo yoga, pela devoção, o caminho daqueles que seguem a senda da devoção, e também pelo caminho ocultista. E existem outros caminhos que só os poucos que foram chamados, conseguem seguir. Por exemplo, o yoga da força, da Kundalini. Agni Yoga é um yoga para pouquíssimas pessoas. Então, como essa pessoa dará consolo a todos? Nós, como seres humanos, com nossas limitações agora, podemos imaginar mil e umas dificuldades para dar consolo a todas as pessoas com diferentes temperamentos, situações vivenciais. No entanto, isso é por causa de nossas limitações atuais no tempo, porque chegará o tempo, na eternidade, quando nós vamos expandir a consciência comum, quando estaremos iluminados e, naturalmente, de forma sem esforço, seremos capazes de saber aquilo que cada um precisa para seguir o seu caminho e ter alento, alegria. Continuamos? Ou gostariam de fazer alguma observação? Raul, Dorival. Pois não, Dorival. Como essa pessoa dará consolo a todos? Isso já extrapola a situação física, né? Eu acredito que, como você iniciou hoje, o mestre que estiver, às vezes, não visível, estará trabalhando nesse campo aí, nesse como está a pessoa dará consolo a todos, talvez vibrando para que a humanidade caminhe para aquele desfecho, né? Porque acho que fisicamente passa a ser meio impossível, né? Porque aí o ego entra em choque com o outro, né? Você vai ver que nos próximos aforismos vão aparecer mais formas como essa questão aqui é apresentada, inclusive dizendo que, em alguns casos, algumas pessoas podem ficar incomodadas, até mesmo chateadas com essa situação do bem dos outros. Mas isso não é limitação do instrutor, daquele ser nobre. Inclusive, nós, como seres humanos encarnados com limitações atuais, achamos que, mesmo com o Zoom, que permite uma abrangência muito maior do que a abrangência de reuniões presenciais, mesmo com o Zoom, não é possível alcançar a todas as pessoas, dar consolo a todos. Então, a gente começa a ver que existem certas limitações, mas isso são limitações para o nosso tipo de consciência,
para a maneira como nós vemos as coisas. Quem sabe se um grande ser, um iluminado, pode ajudar a todos por uma bênção que é uma vibração que repercute por toda a esfera terrestre, e essa vibração abençoa as pessoas, facilitando a sua abertura de consciência e, dessa forma, permitindo às pessoas que vejam como resolver seus problemas que antes eles não eram capazes de ver. Não ouviram ninguém falando alguma coisa, ninguém apontou o dedo, você faça assim ou faça assado, mas aquela bênção do ser iluminado capacitou as pessoas, aumentou a capacidade intelectiva e de sentimento dessas pessoas para que elas encontrassem a solução do seu problema, encontrassem consolo na sua dificuldade, na sua dor. Então, você vê que nós temos dificuldade de seguir esse tipo de raciocínio, porque nós raciocinamos como seres humanos com as limitações a que nos acostumamos de tal maneira que nós achamos que essas limitações também limitem os iluminados, que não é o caso. Raul, obrigado. Eu achei interessante, consolo a todos, porque geralmente você dá a impressão que a gente é mesquinho, a gente quer consolar só os que estão perto, esquece da humanidade. E aí a gente talvez peque, né? E aí talvez um ser divino com mais evolução, já que nós somos ser divino também, mas que tenha mais consciência desse trabalho, ele iria olhar para a humanidade, não individualizar, né, praticar a separatividade. Né? É exatamente isso, Dorival. Nós olhamos para os problemas com a nossa humanidade, que é cheia de limitações. A nossa comunicação é falha. Os nossos vocabulários, as palavras que nós usamos, nem sempre tocam o coração das pessoas da mesma forma. Então, às vezes a gente faz um elogio para uma pessoa, mas a pessoa tem um ponto muito sensível e aquilo, em vez de ela aceitar como elogio, toma como sendo uma limitação. E ele me disse que eu não tenho isso, que eu preciso fazer aquilo. Então, você vê, o iluminado consegue trazer consolo a todas as pessoas de uma forma que é super-humana, vai além daquela forma unidirecional que nós humanos utilizamos. Então, aqui o nosso instrutor está nos chamando a atenção para uma expansão de consciência de como eventualmente será possível a todos nós atuarmos no mundo de uma forma muito mais ampla, atingindo, dando consolo a todos os seres. Inclusive, veja só, dando consolo não significa resolvendo os problemas. Porque
muitas vezes, os problemas foram causados pela própria pessoa, são resultados do karma. É imprescindível que a pessoa passe por aquele problema, aquele sofrimento, porque isso é a sua colheita kármica. Mas o iluminado dá força, dá uma aceitação que é um consolo para aqueles que estão passando por um período de sofrimento que não pode ser retirado deles. O que essas pessoas precisam é de um consolo, um fortalecimento para ser capaz de superar aquele momento de dor, de sofrimento. Ok. Continuamos, então? Obrigado, Dizemos, Raul. pois não, dizei-nos a seu respeito, pois essa tentativa de retratá-lo corretamente é difícil. Como poderemos ser bem-sucedidos nessa grande tarefa? Aqui é bem provável que o ser humano, vamos dizer, uma pessoa com minhas limitações, eu quero alcançar imediatamente essa capacitação. Obviamente, vão dizer para mim, Raul, tira o cavalinho da chuva, você não vai conseguir fazer isso agora. Espere algumas dezenas de encarnações que você chegará lá. Puxa vida, eu tenho que esperar algumas dezenas de encarnações? Sim, vai passar rápido. Alguns poucos mil anos. Então, você vê, a nossa perspectiva como ser humano, que quer tudo, a gratificação instantânea, é agora, amanhã é tarde demais. Então, isso são nossas limitações. Como é possível ser bem-sucedido nessa grande tarefa? Entrando na corrente, aceitando trilhar a senda apertada, o caminho da nossa expansão de consciência, para que a gente possa, então, gradativamente ir fazendo progresso ao longo da senda. Então, como podemos ser bem-sucedidos nesta grande tarefa? Nos determinando a seguir a senda do discipulado. E nos determinação férrea, porque nós sabemos que a nossa vida é um constante cabo de guerra. A nossa individualidade quer coisas para o nosso pequenino eu, a nossa verdadeira natureza espiritual quer o bem para todos os seres. Então, expansão de consciência puxando de um lado e gratificação pessoal demandando do outro. E isso significa que vamos precisar de muito tempo para conseguirmos nos libertar da prisão do pequenino eu, do pequenino ego. Esse trabalho é um trabalho de longo prazo, mas eu aproveito o ensejo para fazer um comercial. Não deixem de ler o livro, né? A Vida do Iniciado. Eu vou fazer vários comerciais desse livro ao longo de nossa jornada, porque é para quem está determinado a seguir a senda espiritual, a senda do esoterismo, nós precisamos conhecer um pouco
da vida do discípulo, do iniciado. E esse livro é uma dádiva. Eu já li em inglês, li em português, traduzi do inglês para o português, depois fiz outra leitura, agora eu estou lendo de novo e eu, meu Deus do céu, já tinha esquecido isso, meu Deus, tinha isso. Fico constantemente maravilhado e eu gostaria de compartilhar esse sentimento de maravilhar-nos com a sabedoria, com a compaixão que esse nosso irmão mais velho, Geoffrey Hodgson, que recebeu tantas instruções, dádivas de seus instrutores e foi autorizado a passar, colocar no papel boa parte dessas instruções que ele recebeu, que passou para nós nesse livro e também no livro Luz do Santuário. Depois eu vou escrever mais alguma coisinha e passar para o grupo a esse respeito, porque é imperdível quem está comprometido com a senda esotérica não pode deixar de ler várias vezes esse livro. Então, continuando, em primeiro lugar, não é correto causar tristeza, sofrimento a ninguém, seja importante ou modesto, crente ou sem crença. E, então, oferecer conforto somente àqueles que se comprazem em boas ações. Algumas pessoas acham proveitoso proporcionar descanso e fazer o bem às pessoas ideais. Aquele que faz o bem não pode dar a paz somente a tais pessoas, pois elas não agem por vontade própria. As pessoas que não jogam no nosso time, não vão votar no nosso candidato, as pessoas que têm conceitos e orientações diferentes das nossas, têm esses conceitos diferentes porque passaram por experiências diferentes das nossas. E não podemos nos esquecer, não podemos esquecer, todo ser humano é uma expressão do Filho de Deus. O Filho de Deus é um só. As expressões do Filho de Deus são inumeráveis, não são só milhares e milhões, são bilhões. Então, essas bilhões de expressões do Filho de Deus, naturalmente, muitas e muitas delas vão ter valores, perspectivas, escolhas diferentes das nossas. E o nosso Dharma será sempre fazer o bem sem olhar a quem. No entanto, nós vamos ter que desenvolver o discernimento e saber que as pessoas têm diferentes necessidades, mas isso nós temos um aforismo daqui a pouquinho falando sobre isso. Então, na realidade, a pessoa ideal às vezes causa tristeza aos outros, apesar de não ser sua intenção fazer isso. Ao contrário, é a própria maldade dos outros que é responsável pela tristeza que sentem. Aquele que é natural confere alegria aos outros, aos bons. Algumas pessoas, no entanto, sentem-se terrivelmente aflitas com tudo isso. Nós sabemos que tem pessoas que só querem que o seu grupo seja feliz, que o seu time de futebol ganhe sempre, que o seu candidato
ganhe sempre, e assim por diante. Então, essa insistência que o meu grupo, a minha família, os meus amigos são os únicos que merecem o bem, a felicidade, né? Estarem recebendo alegria e conforto do alto. Não, cada um é uma expressão do Filho de Deus. Isso é tão difícil para nós de colocarmos em prática. Todos, absolutamente todos, são expressões do Filho de Deus. Eu, vendo o meu exemplo, como eu tenho a limitação de ver certas pessoas recebendo bênçãos do alto por fazerem aquilo que eu julgo que é algo errado, algo que está indo contra o bem, a necessidade de grande parte da humanidade. Mas e aí? Nós temos que estar prontos para aceitar as pessoas como elas são, sabendo que cada um está no seu estágio evolutivo. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Então, vamos continuar. Aqui, então, nós temos já a questão do discernimento em fazer o bem. Havia um chefe de família que tinha todas as coisas imagináveis: filhos, escravos, gado, cachorros, porcos, milho, cevada, palha, pastagens, ossos, carne e nozes. Ele era, porém, uma pessoa sensata, que tinha discernimento, que havia recebido a luz do discernimento, porque não adianta a gente dizer: ah, Senhor, dá-me a luz que vai abrir os nossos horizontes, para que a gente saiba as necessidades específicas de cada grupo de pessoas. Então, ele era, porém, uma pessoa sensata e dava o alimento que convinha a cada um. Dava alimento, aqui não está dito, mas a gente deve ter implícito que ele dava o alimento para o corpo e dava o alimento para a alma, que convinha a cada um. Servia pão às crianças, com azeite de oliva e carne. Dava farinha aos escravos, lançava cevada, palha e capim ao gado, dispensava ossos aos cachorros e nozes e lavagem aos porcos. O mesmo ocorre com o discípulo de Deus. Se ele for uma pessoa sensata, compreende as necessidades do discipulado. As formas corporais não o enganarão, e ele examinará a condição da alma de cada um e falará de acordo. Você vê, o nosso instrutor agora já está nos alertando, não é só o alimento para o corpo, compreende as necessidades do discipulado, do caminho evolutivo. Então, ele examinará a condição da alma de cada um e falará de acordo. Então, ele vai propiciar alimento para a alma de cada um. Existem muitos animais no mundo que se apresentam de forma humana. Está dizendo que existem muitos encarnados em forma humana, mas que agem de forma animalesca. Sim, existem. Agem de forma animalesca, não significa que sejam almas animais em forma de pessoas humanas. Quando o discípulo os identifica,
faz a separação pelo discernimento, cada grupo tem suas necessidades especiais, proporciona nozes aos porcos, cevada, palha e capim ao gado, ossos aos cães. Aos escravos proporcionará somente as lições elementares, enquanto aos filhos oferecerá a instrução completa. Não vamos achar que aqui ele está se referindo exclusivamente ou diretamente àqueles que eram escravos sociais, tinham sido escravizados de outras nacionalidades, outras tribos, e estavam servindo, não, escravos dos nossos condicionamentos, de nossas crenças errôneas. Quantos de nós somos escravos de crenças errôneas? Nós somos escravos do nosso passado, que nos leva a aceitar crenças errôneas que criam condicionamentos em nosso inconsciente que fazem com que a gente venha a agir de forma não iluminada, que não é realmente apropriada a cada situação de vida. Então, aos filhos, aqueles que estão no caminho, oferecerá a instrução completa. Já nem está falando mais do alimento, mas da instrução completa. Gostariam de fazer alguma observação, pergunta? Raul Dorival. Pois não. Me veio assim, nesse final aí, aos escravos proporcionará somente as lições elementares, enquanto aos filhos oferecerá a instrução completa. Me lembrou a passagem de Jesus que falou, não jogais pérola aos porcos. Muito bem, é isso mesmo. E aí, continuando nessa instrução de Jesus, não atirei pérolas aos porcos, porque eles as pisarão, e voltando-se contra vós, vos estraçalharão. Então, a gente deve ter muito cuidado para não empoderar aqueles que têm uma perspectiva animalesca de agressividade, de separatividade tão drástica que aos grupos que ele não considera como seu, eles querem eliminar, pegam o porrete, a faca ou a metralhadora e, pum, acaba com aqueles que não são dos seus, pérolas aos porcos. Então, discernimento. Se nós tivéssemos que extrair dessa frase aqui, dessa instrução do mestre, aquilo que é essencial, discernimento. Sabermos o que a gente deve passar para esse grupo, para o outro grupo e para o outro grupo. Dar algo para todos, mas para cada um de acordo com a sua real necessidade, porque ninguém em sã consciência daria uma espada afiada, uma katana japonesa para o seu filho de 10 anos. E muito menos não daria um revólver carregado para uma criança pequena, se for sensato. Agora, alguns que não são sensatos deixam essas armas ao alcance dos filhos, e aí, volta e meia, a gente vê nas notícias, criança de tantos anos matou o coleguinha por brincadeira. Por quê? Foi empoderado com aquilo que não estava preparado para lidar.
Ok, obrigado, Raul. Não está mencionado aqui, mas eu aproveito para chamar a atenção que aqui também nós poderíamos imaginar o empoderamento que todos nós teremos que receber um dia do despertar da Kundalini. Não é possível para a pessoa se tornar um iniciado sem que consiga usar aquele poder, aquela energia que está dormente no chakra base de todos nós. E para que a gente possa ter a grande expansão de consciência, essa energia de cada um de nós vai ter que ser despertada e levada aos chakras superiores do coração, da garganta, da testa e do topo da cabeça. Então, isso é essencial no seu devido tempo. Quando nós formos filhos bem amados do Mestre, capazes de usar bem essa energia poderosíssima que será de uso de todos nós no seu devido tempo. Legal. Existe o filho do homem e o filho do homem. O Senhor é o filho do homem. E o filho do homem é aquele que cria por meio do filho do homem. O filho do homem recebeu de Deus a capacidade para criar. Ele também tem a capacidade para gerar. Bom, eu acho, e eu digo com sinceridade, eu não tenho absoluta certeza, mas eu acho que o Senhor é o Filho do homem. O Senhor é o nosso divino instrutor, é o Filho do homem, é aquele que despertou a plenitude de Cristo em si. E o Filho do homem são os discípulos do Mestre que recebem um certo grau de empoderamento. Então, os discípulos que se iniciam na senda do discipulado e alcançam as primeiras iniciações são os filhos do Cristo interior. E o filho do filho do homem é aquele que cria por meio do filho do homem. São os discípulos capazes de fazerem criações, ou seja, fazerem trabalho no mundo de benefício da humanidade por meio do Cristo interior, que é o Filho do Homem. Então, você vê, a gente tem que estar muito atento a essas definições que os discípulos avançados, os iniciados dos primeiros graus, vão fazer o seu trabalho empoderados pelo Filho do Homem, que é um só, que é o Cristo em toda a humanidade. O Filho do Homem recebeu de Deus a capacidade para criar. Cristo, em cada um de nós, recebeu de Deus a capacidade para criar. Ele também tem a capacidade para gerar descendentes, gerar no sentido físico. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Continuamos, então? Aquele que foi criado é uma criatura. Aquele que foi gerado
é um descendente. Uma criatura não pode gerar, mas um descendente pode criar. Porém, seu descendente é uma criatura. Portanto, os descendentes de uma pessoa não são seus filhos, mas sim filhos de Deus. À medida que a gente ia lendo aqui, meu Deus do céu, como é que é possível? Aí, no finalzinho, a gente... sim, os descendentes receberam o corpo físico do pai e da mãe. Mas o corpo físico é simplesmente o veículo, não é o ser. Então, o ser é filho de Deus, porque todo ser humano é filho de Deus. Aí a gente, nossa mãe, eu já ia pensar na coisa errada. Aí a gente vê sempre o chamado para a lição fundamental de que a humanidade é uma só. Existe essa tremenda diversidade nos veículos externos, nos corpos, nas personalidades de o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus tem milhões e bilhões de formas diferentes, mas eles são todos filhos de Deus, apesar das inumeráveis diferenças de suas formas externas. Continuamos? Ou alguma pergunta? Professor. Aquele... Pois não? Namastê. Dilceia está aqui. Muito bem. Namastê. Namastê para você também. Eu me perdoe, mas eu gostaria que o senhor relesse para nós. Não sei se os colegas concordam, mas é uma repetição de palavras tão similares que eu acho que se eu ouvir de novo, talvez eu consiga captar um pouco melhor. O senhor me faria essa gentileza? Você gostaria, perdão, o quê? Que o senhor relesse Pois não. por favor. Pois não, não tem dúvida. Aquele que foi criado é uma criatura. Aquele que foi gerado é um descendente. Então, uma criatura não pode gerar, mas um descendente pode gerar e pode criar. Porém, seu descendente é uma criatura. Portanto, os descendentes de uma pessoa não são seus filhos, mas sim filhos de Deus. Você vê, o nosso instrutor está nos dando uma instrução extremamente profunda e importante. E é uma coisa tão diferente das nossas crenças usuais, que nós nos esquecemos que os filhos que nós consideramos como sendo nossos, o corpo, a personalidade dos nossos filhos são nossos filhos. O que é o nosso filho? O nosso filho é aquele corpo com aquela personalidade que tem dentro de si o verdadeiro ser. Então, a personalidade com aquele corpinho bonito é nosso filho. Porém, o verdadeiro ser do nosso filho é filho de Deus, não é nosso. Nós não temos a capacidade de trazer Cristo para a consciência daquela pessoa. E Cristo é
algo que já está dentro de cada um de nós. Só que nós, o pai, a mãe, consegue cuidar do corpo e, em parte, da alma dos nossos filhos. Mas o despertar do Filho de Deus em nossos filhos é algo que transcende a nossa capacitação, a não ser que nós sejamos já iluminados. Dilceia, não se preocupe, querida, eu também tenho dificuldade com isso tudo. Essa linguagem é assim, propositadamente para nos forçar a buscar esse entendimento que nos trará uma expansão de consciência, porque vai conflitar com aquilo, com a terminologia que a gente está acostumado. E a gente está acostumado com uma terminologia que está voltada para o mundo exterior. Enquanto que o nosso instrutor está querendo chamar a nossa atenção e despertar a nossa consciência para algo mais profundo. Aquilo que não pode ser percebido pelos nossos sentidos e captado pela nossa mente concreta. É algo que transcende. A gente pode aceitar essas instruções que nos foram passadas por um grande ser, redigidas por um de seus discípulos, provavelmente várias décadas depois do ensinamento ter sido passado de boca a ouvido de Jesus para seus discípulos e resguardado para nós numa língua cuja tradução para outra língua e para outra língua faz com que essas diferentes passagens de uma terminologia linguística para outra possa causar uma dificuldade adicional para o nosso entendimento daquilo que o mestre está querendo chamar a nossa atenção. E o mestre está sempre nos chamando para olhe mais profundo, meu discípulo, olhe mais para o interior, não se deixe enganar pelas formas exteriores. Busque a essência que não pode ser vista, não pode ser ouvida, mas tem que ser sentida no coração, tem que aflorar de uma forma que a gente não consegue explicar, mas esse conhecimento intuitivo ocorre quando a gente mergulha, quando a gente pergunta, quando a gente tem aquela sede de conhecimento que nos leva a trazer esses pontos que nos criaram dificuldade para o entendimento no nosso estudo, para a nossa meditação no dia seguinte. Não há outra maneira da gente mergulhar na verdade a não ser trazendo esses pontos que a gente tem dúvida, meu Deus, mas o que será que estava sendo passado adiante? Será que é isso? Aí a gente leva isso para a meditação e é altamente provável que a gente venha receber alguma luz a esse respeito. Gratidão, professor. Pois não. Raul, Dorival, realmente o que você falou aqui é fantástico, porque para mim, não sei se eu estou totalmente certo, até é muito interessante. O meu filho, o filho do Dorival,
ele realmente é uma personalidade. O Dorival também é uma personalidade. O ser individual do Dorival não gera o ser individual do meu filho, porque nós somos uno. E quando mostrou tudo isso aí, os filhos de Deus, só ele gera, né? E só ele cria. É fantástico, porque eu não estava enxergando, não estava conseguindo enxergar hoje, clareou bastante. Que coisa, a gente não gera, não cria mesmo. Nós somos uno, né? Nós geramos o corpo. O Nós corpo é somos capazes fantástico. de construir um carro, né? Um veículo. A gente, mal e porcamente, pode botar as porcas e a roda e isso, aquilo, e a gente constrói o veículo. Mas o que está por trás, o que dá vida ao, ao veículo humano, ao corpo, à personalidade humana, aquilo que dá vida, foi recebido de uma forma que a gente não consegue explicar, não consegue entender, num sentido milagrosa, porque ela está ali e, por uma série de circunstâncias, o veículo apropriado é colocado à disposição, então aquela faísca divina que engloba o Filho de Deus passa a usar aquele veículo. E aquele veículo, por muito, muito tempo, vai ser um veículo muito tosco, incapaz de fazer a performance muito mais rápida de que uma Lamborghini faria numa corrida de Fórmula 1. Tá? Então, a gente está tão acostumado com o mundo material que a gente vê a criação do corpo como sendo criação. Mas o instrutor diz que a verdadeira criação é de Deus, porque todos são filhos de Deus. A gente aceita, mas, sinceramente, transcende ao nosso entendimento, porque o nosso entendimento está focado nas coisas do mundo exterior. A gente pode ver o corpo das outras pessoas, a gente pode ver as casas, os castelos, os carros, os aviões, são as coisas materiais. Isso a gente vê e a gente chama de criação. Mas aquilo que está vivo, a vida que está no interior dos veículos materiais, isso a gente não entende, não consegue perceber com o sentido e tem dificuldade para entender com o intelecto. Obrigado, Raul. Pois não. Continuamos? Sim. Aquele que cria trabalha abertamente e é visível. Aquele que gera o faz em privacidade, ficando escondido das imagens dos outros. Da mesma forma, o Criador o faz abertamente, mas, ao gerar, engendra os filhos em segredo. Aqui a gente se perde, mas, meu Deus do céu, que haja luz que nos
permita entender a profundidade desse ensinamento. O Criador faz abertamente a criação, mas ao gerar, engendra os filhos em segredo. Então, será que essa geração dos filhos em segredo, esse engendrar, significa despertar o ser de luz em cada um de nós, que é feito no segredo dos templos dos mistérios? E nesse segredo dos templos dos mistérios, com aquelas cerimônias ritualistas, gera, então, o Cristo interior, faz com que aquele pinguinho de luz que está no interior de cada um de nós venha brilhar cada vez mais, cada vez mais. É algo que é feito no segredo dos templos dos mistérios, na iniciação. Como é que é feito, a gente não sabe. E isso é um segredo que é feito ocultamente. Meus irmãos, eu nem convido vocês a fazerem perguntas, porque eu não seria capaz de responder. Perguntas a este respeito. Perdão. Professor, Sim. enquanto o senhor falava, me ocorreu também engendra ocultamente, não necessariamente de forma com alarde, mas em segredo no coração. Não necessariamente num ritual de um templo ou de uma ordem ou uma cerimônia, mas um vislumbre por um estalo, por uma luz que se brilha, né? E a luz brilhou, de repente, no segredo do coração. Sim. Você vê, eu sinto, minha querida irmã, que você teve um insightzinho luminoso nesse particular, porque essa geração, na verdade, é um despertar. Mais do que gerar uma coisa que não havia lá e agora é gerado lá, eu acho que não é bem assim. Já tinha a semente, aquela coisinha minúscula, imperceptível, porque o perceptível é perceptível aos sentidos. O espiritual não é perceptível aos sentidos. Então, a sementinha de luz, o Filho de Deus, existe em cada corpo humano. Mas, na maior parte da humanidade atual, essa sementinha de luz permanece dormente a maior parte do tempo. Não é todo o tempo, mas a maior parte do tempo das pessoas comuns permanece dormente. E então a geração é fazer despertar a luz que está como que abafada pelo nosso casaco de carne. E mais do que o casaco de carne, são as vibrações autocentradas, egoístas, que não visam
o despertar da consciência maior de que somos todos um. Então, essa criação, esse engendrar em segredo, é algo que tem a ver com poderes, o empoderamento que nós não somos chamados a conhecer agora. Quando nós chegarmos a uma etapa bem avançada na senda, nós viremos a conhecer essas coisas de forma progressiva. Mas talvez nós não estejamos ainda nesse momento da nossa evolução. Vamos fazer mais uma leiturinha aqui, ainda nesse mesmo tema. Ninguém pode saber quando o marido e a esposa têm relações, a não ser os dois. Realmente, o casamento no mundo é um mistério para os que assumiram um consorte. Se existe uma qualidade oculta no casamento do mundo, maior ainda será o verdadeiro mistério do matrimônio imaculado que existe fora da forma física, quando há o casamento da luz interna com a luz do Logos, com a luz do todo. Então, esse casamento, e a gente usa o termo casamento para dar uma ideia que a gente tem desse mundo, e aí usa essa imagem para tentar entender o que ocorre além do nosso mundo material, no mundo espiritual. Se existe uma qualidade oculta no casamento do mundo, maior ainda será o verdadeiro mistério do matrimônio imaculado, o matrimônio espiritual. Ele não é carnal, mas totalmente puro, isento de desejos, de anseios, as nuances da diferenciação entre o casamento material, carnal, versus o espiritual, transcende a nossa capacidade de entendimento atual, porque nós talvez não tenhamos tido a experiência desse tipo de expansão de consciência, em que a luz interna se casa, se une, vamos dizer assim, com a luz do todo. Não pertence ao desejo, mas à vontade. A vontade, Atma, a vontade que tudo pode, que existe em todos nós. Não pertence à escuridão, nem à noite, mas ao dia e à luz. Quando um casamento está aberto ao público, torna-se prostituição. E a noiva faz o papel de prostituta não só quando é inseminada por outro homem, mas ainda quando sai de seu quarto e é vista. Ela só deve mostrar-se a seu pai, sua mãe, ao amigo do noivo e aos filhos do noivo. A estes é permitido entrar todos os dias na câmara nupcial, aos outros resta simplesmente ansiar por ouvir a voz da noiva e deleitar-se com a fragrância da vibração amorosa, belíssima, inspiradora, que é esse tipo de vibração espiritual. Eles que se alimentem das migalhas que caem da mesa como os cães. O noivo e a noiva pertencem à câmara nupcial. Ninguém poderá ver o noivo e a noiva a menos que se torne um com eles. A menos que se torne um com eles. Aqui está dizendo que todos nós somos convidados
a nos tornar um com o noivo e a noiva, ou seja, entrarmos naquele tipo de consciência expandida que permite se tornar um com o noivo e a noiva. A gente ouve isso tudo, nossa, que linguagem bonita, rebuscada, mas talvez a gente não se tenha percebido, tenha expandido a consciência para estar ciente do que isso implica, se tornar um com aqueles que experimentam a união espiritual. Espiritual. Se a união material no nosso mundo é tão maravilhosa, imagine quando a gente está livre das limitações do corpo físico. Quando o que há de mais belo no relacionamento de um casal, porque há muita coisa maravilhosa, bela no relacionamento de um casal, imagine o relacionamento espiritual da noiva. Eu entendo que a noiva é a alma e o noivo é o Cristo que está em toda a vida. Então, aquela união de o Filho de Deus, do Cristo, com a alma, com a noiva, deve ser uma coisa esplendorosa, algo que a gente vai ficar quase que sem respirar por algum tempo quando nós tivermos essa experiência, e todos nós teremos essa experiência um dia. Meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final dessa nossa reunião de hoje, com muita inspiração e com muitas perguntas. Eu tenho certeza, eu tenho muitas perguntas, eu gostaria de ter um mestre aqui do lado para fazer como os meus irmãos aqui fazem, fazer várias perguntas. Mas nós temos um mestre conosco. Nós devemos nos acostumar a perguntar para o mestre em nossas meditações. Meus irmãos, minhas irmãs, por muitos anos eu consegui fazer progressivo um grãozinho de cada vez nas meditações. É possível. A gente consegue respostas. Não exatamente como a gente espera, mas quando a gente é determinado, quando faz aquele compromisso, é para isso que eu estou nesse mundo, para gerar a luz, acender a luz e me tornar um portador da luz. Se nós temos esse compromisso interior, que é o compromisso de cada alma para consigo mesmo. O sigo mesmo é com o Cristo interior. Então, nós vamos fazer um progresso cada vez mais rápido e mais notado pela nossa consciência. Vocês gostariam de fazer alguma observação? De preferência, observação, porque pergunta eu não saberia responder. Professor, Pois não, disse irmão, pode falar. uma observação, então. Ótimo. O primeiro mandamento, e usando as suas próprias palavras, que eu ouvi numa palestra anterior, ama o Senhor teu Deus com todo o seu
ser e com todo o seu entendimento. E o Senhor bem o disse, ele falou, o teu Deus, porque é aquele Deus que habita em ti. Muito obrigado. Não são palavras minhas, são suas. Só estou repetindo. E não são palavras minhas, são palavras que eu tomei emprestado de algum livro, de alguma palestra, porque são palavras muito profundas para quem ainda não é iniciado. Que bom termos todo o nosso grupo aqui na nossa tela de computador. Eu desejo a todos uma boa noite, muita paz, muita luz e muita certeza no coração que nós estamos no caminho certo. Minhas irmãs, meus irmãos, a gente ouve muito a palavra fé na tradição cristã. Não é verdade? Você precisa ter fé, a fé é isso, a fé é aquilo. A gente talvez não entenda a profundidade dessa palavra fé. Fé é uma certeza que a gente não consegue explicar. Então, nós temos que ter essa fé, essa certeza de que nós somos veículos de o Filho de Deus, que Cristo habita em nós, que Cristo nos convida, nos incentiva e nos ajuda a cada momento a expandirmos a consciência. Você vê, Cristo está em nós, então ele nos incentiva. Quem é esse nós que ele incentiva? É a alma em cada um de nós, essa unidade de consciência que está na viagem de interiorização, de ir cada vez mais profundo na vivência do Cristo em nós. Então, eu convido vocês a terem essa fé, essa certeza de que todos nós vamos alcançar essa experiência da expansão de consciência, a nossa alma sendo inflada pela luz divina daquilo que está no âmago do nosso ser, para que nós venhamos a experimentar a promessa de que eu e o Pai somos um, e que somos unos com todos os seres, e vamos vivenciar aquela bem-aventurança do que é dito ser o reino de Deus, que é a experiência da unidade, é a experiência de vivenciar o Cristo em nós, a esperança, a certeza da glória. Uma boa noite. A certeza que nós vamos chegar lá. E preparem os óculos escuros de sol, porque vai ser muita luz. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada, Amém. professor. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite.